nem onipresente, 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 nem eterno, 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 mas existe os seres que não dependem de nada material, que não adoram a Deus por recompensa material, porque eles são seres espirituais. São seres que conhecem a Deus mais do que nós conhecemos, porque eles estão face a face com o Senhor. E eles dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. Essa adoração é pura, porque ela não é condicional. Eles adoram ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E muitos de nós às vezes glorificamos ao Senhor por barganha, desejando alguma recompensa. Eu vou adorar o Senhor e o Senhor vai abençoar a minha vida. Amado irmão ou irmã, nós somos limitados, mas eu queria chamar a atenção para você que esses seres estão adorando ao Senhor e dizendo santo, 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 sem nenhuma condição. Então Deus é santo, por isso Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é santo, por isso Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é santo, por isso Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é santo, por isso Ele é amor, por isso que Ele ama a minha vida e a sua vida e ama a todos, sem distinção. Deus é santo, por isso é que Ele é eterno. Deus é santo, Ele não está confinado no tempo. Deus é santo, o Santo de Israel, composto de Pai, Filho e Espírito, é a Trindade Santa, Majestade Santa. Como distinguimos um povo de Deus, que é servo de um Deus que é santo? É um povo santo. A característica que tem que existir nos nossos corações e que tem que refletir nas nossas vidas é a santidade, porque não faz sentido você dizer que serve a um Deus santo vivendo de maneira profana. Leirás, Deus está aqui falando conosco. Aliás, o livro de Josué é um livro muito interessante. Quem esteve aqui na sexta-feira, por favor, faz um sinal para que eu possa ver. Quase todos, né? E todas. Eu fiz um esboço e eu não segui esse esboço. E eu gostaria de ler alguns pontos do que Deus comunicou comigo através do livro de Josué. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria assim: as consequências extraordinárias da santificação. A santificação é uma causa, e toda causa tem consequências. Quando a causa é a santificação, as consequências são inimagináveis, ilimitadas, extraordinárias, incompreensíveis. É um futuro de surpresas, como foi cantado e pregado. Pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. São coisas magníficas e excelentes que Deus tem para aqueles que desejam santificar a sua vida. A conquista começou porque Deus estava presente. Josué sucedeu Moisés. Moisés conquistou alguma parte da terra, mas Deus não permitiu que ele continuasse. Deus, para cumprir o seu propósito, porque Deus sempre cumpre os seus propósitos. Abrindo um parênteses, Deus manda falar.
conosco. Se Deus tem uma igreja para você conduzir no bairro A, B ou C, se você dizer não ao Senhor, Deus vai levantar outro para colocá-la naquele lugar, porque a obra não vai parar. Raixe-se. Alimicou uma raz. Se Deus tem uma missão para você fazer na empresa onde você está, na escola, no hospital, no hospício, seja lá onde for, na loja, e você resiste ao Espírito Santo, Deus não vai concordar com você e vai levantar uma outra pessoa para fazer no seu lugar, porque Deus é um Deus de guerra, Ele é um Deus estrategista, e Josué mostra para nós sobre isso. E Deus que deseja salvar pessoas na loja, no hospital, na escola, na universidade ou em qualquer lugar, vai levantar uma outra pessoa no seu lugar. A questão é que se você não fizer a vontade do Senhor, você vai ver essa pessoa sendo usada pelo Senhor, ganhando as almas que você tinha que ganhar e sendo abençoado com as bênçãos que você deveria receber, e não vai receber porque você não obedeceu à vontade do Senhor. Santo Deus de Israel, nunca mais eu vou pregar aqui, né? É tanta exortação que os irmãos vão falar assim, aquele irmão Luciano, a palavra dele é dura demais, mas é a maneira com que o Espírito Santo usa a minha vida, exortando com amor. E quando eu estou falando contigo, tem um dedinho apontado para você, mas tem 3 apontados para mim, e o polegar está em direção ao céu, porque espante, fique pasmo. Da mesma maneira que você está sendo ministrada com a minha voz, eu também estou sendo ministrado no meu espírito com a voz de Deus, porque Ele é quem está falando conosco, e eu estou incluso em toda essa palavra. Oh grande Deus! Josué conquistou porque Deus estava presente. Não era a estratégia militar o mais importante, embora ela existiu. Não era o povo forte de Israel, não era aqueles guerreiros fortes, aquela maquinária de guerra que ia abrindo os caminhos ali. Era Deus que ia fazendo a todo tempo, quando o povo santificava. Então a santificação prepara o caminho para a manifestação da glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. 2. A força de Israel nunca esteve na espada. Tanto é que em Josué 24, no discurso final, Josué fala que não foi a espada, não foi a presença do Senhor. Quantas coisas aconteceram de maneira sobrenatural? As saraivas caíam, as pedras caíam sobre o exército inimigo, o Jordão se abriu. É claro, a Arca da Aliança estava ali em direção àquele rio turbulento, e a Arca da Aliança representa a glória do Senhor, então era o Senhor que ia fazendo. As muralhas de Jericó caíram pelo poder de Deus. Em Ai teve uma disciplina, o povo deixou de santificar, e enquanto o povo dependia da presença de Deus, ele não precisava confiar na espada, confiava apenas no Senhor, que é um Senhor de guerra. O nosso Deus é um Deus de guerra, que batalha as nossas lutas individuais e coletivas. Ele é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Quantas coisas sobrenaturais o povo arrependeu, e quando nós arrependemos, nós alcançamos misericórdia. Então, da segunda tentativa, Ai foi conquistada. Raabe foi preservada porque tinha uma aliança com Deus. Você tem um contrato com o Senhor, e o preço que foi pago foi com sangue inocente. Não há o que temer, nenhuma condenação mais há para você que está em Cristo Jesus. Ninguém mais pode te separar do amor de Deus que está presente no seu Filho,
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único gerado em forma de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua dívida foi completamente quitada. Não há mais dívida para o crente em relação a esse Deus que é santo. Por isso o Espírito Santo manifesta na igreja e santifica as nossas vidas. É por graça, não é por mérito. Nenhum de nós tínhamos o direito de estar aqui, mas Ele, o Senhor, nos alcançou. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, e o dom de Deus alcançou a sua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Cuidado, amada igreja, quando a santidade desaparece, a força também desaparece, porque a santidade é proporcional à sua força espiritual. Fé, força espiritual. Fé, F de fé, E de espiritual. Quanto mais santo, mais forte no Senhor, mais você fica pequeno diante de Deus e mais Ele preenche a sua vida com o Espírito Santo. Enquanto Deus falava com o jovem ali, depois do culto, eu observava essa escala. Se você for para organizações, instituições da terra, quanto mais a pessoa vai galgando degraus, mais orgulhosa e soberba ela fica. E até em algumas seitas ocultistas isso acontece. Mas aqui na igreja evangélica a escala é invertida. Você coopera porque você diminuiu um pouco. Se você diminuiu um pouco mais, você é consagrada a diácono. Se você diminuir um pouco mais, tem mais espaço para Deus te preencher, você é consagrado ao presbitério. Se você diminuir um pouco mais espaço para Deus te preencher, você se torna um evangelista. Se você fica menorzinho ainda, aí Deus te enche muito e pode dirigir a tua igreja através de um pastorado, que é diferente de uma pregação. Eu sou um evangelista, eu não sou um pastor, eu sou um pregador. Eu não tenho, acho que nem maturidade ainda para ser pastor. Então eu estou no meu cantinho, mas nós precisamos ser subservientes e honrar as lideranças pastorais, porque elas diminuíram a tal ponto que ficaram tão pequenas que o Espírito Santo encheu e chamou para cuidar de nós, as ovelhas. Aqui a escala é invertida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo Deus vos exalte. Jesus era manso, Moisés era manso, Josué era um homem, um líder pacífico. Embora ele tinha que usar as estratégias de guerra, ele tinha paciência e amor pelo povo, ele tinha zelo pela palavra. Nela ele meditava de dia e de noite, ele fazia questão de fazer leitura para o povo, porque ele sabia que as vitórias e o sucesso que ele obtinha à frente daquele exército era mediante a obediência à palavra de Deus. Sem santificação, sem vitória, sem força espiritual. E o nosso Deus é muito forte, então a igreja tem que ser forte, porque o nosso Deus é muito grande, então a igreja precisa ser grande. O nosso Deus é muito santo, então a igreja precisa ser santa e irrepreensível, se quiser experimentar as maravilhas e o extraordinário de Deus. Deus está falando conosco nessa manhã. Eu observei uma contradição, mas o Senhor responde isso na palavra, porque Deus ia entregar para Josué, ninguém ia resistir ele, e aí foi uma coisa que pode acontecer na sua vida. Você parou de crescer porque você parou de santificar. Deus é tolerante e amoroso, Ele te chama a um conserto, a um reconserto, a uma aliança. Ah, mas irmão Luciano, eu estou colhendo tantas coisas e eu nem estou orando como eu orava no passado.
Eu estou sendo tão abençoado agora no presente, mas eu nem sou mais quando eu converti, que eu estava naquele intenso primeiro amor. Eu vou te responder, é porque você tem um crédito com Deus, e você está consumindo esse crédito com o Senhor. Não deixe ele zerar, porque depois pode ficar até negativo, e provas vêm para o nosso crescimento, mas tratamento vem para a nossa correção. Erras, quem santifica o tempo inteiro sempre está no azul com o Senhor, nunca está no vermelho. Então vive uma vida de milagre. A vida que Jesus tem para mim e para você não é uma vida rasa ou razoável, que se você for olhar a ótica de Darwin, a evolução, essas coisas que te ensinam na universidade, é nascer, crescer, reproduzir, uns ganham dinheiro, outros não, morre e acaba. Essa não é a vida que existe para o crente. Jesus disse que é uma vida rica, cheia, uma vida abundante de experiências sobrenaturais. É isso que nos difere do ímpio. Nós somos dirigidos, moldados, controlados pelo sobrenatural de Deus, quando estamos em uma vida de santificação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No discurso final, Josué diz: Deus prometeu e Deus fez tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Nós conquistamos a terra. Mas na sexta-feira ainda falava algo com os irmãos a respeito de não ter conquistado todas as terras. Não é no sentido de que não conquistou, é no sentido de que ficou algumas resistências que era para o povo fazer, depois que Josué foi recolhido e foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso do Senhor. A salvação é um dom de Deus, é de graça, mas a santificação você precisa desejar e fazer. Aqui Deus fez um paralelo com Josué, que conquistou a herança para o povo. 31 reis ele venceu com o seu exército. O povo conquistou Canaã, mas ficou algumas resistências, porque quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados, mas existem tendências na sua natureza que só serão removidas no processo de santificação. Não existe essa heresia de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é bíblico. A palavra de Deus em Apocalipse 2, versículo 10, parte B, diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É óbvio que você pode estar baqueado numa cidade, você pode ter desfalecido, você pode ter sido achado infiel em algum momento da sua jornada, mas se tiver arrependimento, as misericórdias do Senhor alcançam e você prossegue de glória em glória até ser dia perfeito. É progressivo. A santificação depois da salvação é necessário para ver a Deus na terra, os milagres, e no céu, face a face. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Por isso que tem doutrinas perigosas que a gente tem que evitar, porque a santificação é muito importante para nós alcançarmos tudo que Deus tem prometido para nós na terra e depois, o mais importante, na glória celeste. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, sedes santo. Às vezes não na frente da igreja, mas no oculto. Seja santo na presença das pessoas, na ausência das pessoas, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Há coisas que precisam ser evitadas. Se você quiser ser santo, me convidaram para ver um filme há um tempo atrás, e eu precisava ficar com essas pessoas e tudo. Aí a hora que eu olhei a primeira cena, eu falei assim:
Não vai ser possível, eu vou precisar me recolher, porque eu vi que aquilo ali podia ser prejudicial para mim. Há coisas que precisam ser evitadas. As músicas mundanas, por exemplo, não são sagradas. Há situações que você precisa fugir, porque tem zombaria e escarnecimento ao nome do Senhor. Há comidas que você não deve degustar, porque são consagradas ao anátema. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu passei de frente a uma quermesse e estava aquele cheiro de pastel, de frango e tudo. Meu estômago embrulhou e eu estava morrendo de fome. Eu falei: Senhor, o que é isso? É coisa consagrada a ídolo. Faz mal para você, meu servo, que agora tem consciência. Que você pode comer se você não tiver consciência, mas quem está em santificação está em raiz e raiz. A mente de Cristo tem consciência. Então Deus fala: faz ou não? Faz. Se você desobedece, você perde. Se você obedece, você ganha. Ganha o que? Poder. Poder de Deus. Oh, glória. Infelizmente, tópico 5, muitos misturaram. Aquelas tribos não santificaram, por isso que eles perderam, por isso que eles sofreram, por isso que Israel sofre até os dias de hoje. Grande parte dos judeus não reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eles sofrem, e sofrem porque eles se misturaram, essas tribos, os filhos de Jacó, misturaram com as populações, com a cultura, e fizeram as práticas que aquele povo fazia. E nós estamos em dias de uma grande enxurrada cultural, que se você não vigiar, você acaba desagradando ao Senhor e a sua palavra, e acaba entrando em conformidade com o mundo. E a Bíblia diz: não conformeis com esse mundo, não conforme a sua mente com esse mundo, não deforma da sua mente a esse mundo, porque a sua mente é diferente, ela é mente de Cristo. Que difícil foi para esse povo tentar viver com o santo e tentar viver com o sagrado. Deus não aceita. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o filho da livre com o filho da escrava? Nenhuma. A palavra santificação vem do original kadosh. Kadosh significa separado. Separado de quê? Do mundo, da natureza, das belezas? Não, do sistema mundânico imposto por Satanás e os seus demônios, que João diz: o mundo jaz no maligno. Disso você tem que ficar separado, se você deseja poder de Deus. Leihas, leihashis, alimikomas. Separa a sua vida, irmão. Separa a sua vida, irmã. Deus tem muita coisa para você aqui na terra, e no porvir a vida é eterna. Quando os discípulos começaram a ver que a situação era feia, que o caminho era apertado e estreito, eles foram perguntar a Jesus: vamos deixar tudo aqui e vamos te seguir? Esse jovem rico não quis. E nós, o que nós vamos ganhar? Aí Jesus respondeu para eles: aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, filhos inclusive, receberá 100 vezes mais nessa terra, e no porvir a vida eterna. O missionário renuncia muitas coisas para fazer a vontade do Senhor, mas ele ganha, segundo a palavra, 100 vezes mais aqui, e no porvir a vida eterna. Grande Deus, Senhor dos exércitos. Mas eu não sou consagrado, eu não tenho cargo na igreja, mas e no oculto, irmão, irmã? Todos os homens de Deus, antes de pegar o microfone, aqueles que são preparados, passam situações individuais que ninguém está observando, mas que Deus está trabalhando. Não foi assim com Davi? Quantas coisas, o deserto da preparação,
João Batista ficou muitos anos com os essênios, sendo preparado para anunciar o caminho do Senhor, mas queremos tudo fast food. Nem faz bem, mas nós queremos rápido, porque é urgente a ansiedade. Mas não é assim o Senhor. Com o Senhor tem um processo, um tempo. Porque se você receber algo de Deus antes da hora, não será bênção para você, será maldição. Deus sabe como fazer. Josué era esse líder que estava no tempo de Deus, com a capacitação de Deus e com a estruturação necessária para seguir aquele povo à conquista. Ele esperou a porta da tenda de Moisés. Como ele aprendeu? Ele respeitou Moisés antes e depois, até depois de morto, ele fazia reverência ao nome de Moisés, como o servo do Senhor Moisés falou. Tipo assim, é assim, não é para fazer diferente não. Tamanha submissão. O sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. A vitória é do Senhor, queridos irmãos. A vitória é do Senhor. Milagre extraordinário. Josué era um homem santo. Por isso é que ele, junto com o povo que santificou, experimentou maravilhas. Você sabe da história. Você veio na escola bíblica dominical. Você sabe que saiu de 2 a 3 milhões de pessoas do Egito. Você sabe que entrou 2 pessoas na terra de Canaã, de 20 anos para cima, ou seja, da primeira geração, Josué e Caleb. Aonde foi parar o resto do povo? Morreu na sua incredulidade. Se você perguntar assim para mim, irmão Luciano, desse povão que saiu do Egito e chegou na terra de Canaã, quem santificou? Eu vou falar para você assim, eu tenho certeza que Josué e Caleb. Além disso eu não posso falar, porque não herdou. Pastor Daniel, 2 milhões, 2 pessoas. A proporção matemática é 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão decidiu santificar no Velho Testamento. Qual que é a população da terra hoje, amada igreja? 8 bilhões de pessoas. Se você fizer essa proporção para hoje, sabe quantas pessoas estariam santificando em toda a terra? 8 mil pessoas. Assustador isso, não é? Na sede, na Rondon, tem quantas cadeiras lá hoje? Capacidade para 7.500 pessoas. Vamos aproximar. Se você pegar todos os continentes, todo o povo que existe, de todas as línguas, tribos e nações, se for comparar com esse povo aqui, cabia tudo na Assembleia de Deus, sédimos que estavam santificando. Eu tenho certeza que nesse momento você está refletindo com o Espírito Santo e falando assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ficar de fora do céu. Eu não quero ser um religioso, um fariseu, alguém que julga e que não ama. Eu não quero ter as minhas vestes talares, bonitas, adornadas, mas por dentro ser um sepulcro caiado. Eu não quero. Senhor, eu não quero ser igual àqueles religiosos que viram o homem que foi recém-assaltado e espancado ir para a casa do Senhor sem dar a mão, sem estender a mão. Eu não quero. Eu não quero ser igual àquele levita, nem igual àquele sacerdote. Eu não quero ser seco, oco. Eu quero ser como o bom samaritano, que tinha óleo, que tinha vinho, que tinha palavra, que investiu naquela estrebaria,
naquele hospital. Muitos dizem que são, mas não são. Eu sei que é um número estarrecedor, mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, que largo e amplo é o caminho da perdição, mas que estreito e curto é o caminho que conduz à vida. Quem é que entrará por ele? Os olhos são as candeias do corpo. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Como é regozijante, às vezes eu passo por uma pessoa e Deus abre os meus olhos espirituais, e eu vejo o corpo dela todo incandescente e a cabeça como um sol. Mas quantas vezes eu passo perto de pessoas dentro e fora das igrejas que estão completamente apagadas, e alguns deles acham que ainda estão fazendo a vontade do Senhor, como aquele Paulo de Tarso. Religiosos, zelosos pela maneira com que ele compreendeu a lei, matando e colocando na cadeia, torturando os verdadeiros cristãos, mas eu estou fazendo em nome de Deus. Até ele ter um encontro com o Senhor Jesus. Aí caiu do cavalo, caiu as escamas, converteu. E o Senhor falou para ele que ele era um vaso escolhido, que ele ia padecer muito pela obra, mas ele era escolhido desde o ventre para fazer a vontade do Senhor. Dura coisa para ele foi ir contra os aguilhões. Se você tem um chamado ministério, não lute contra Deus. Você vai sofrer muito e vai perder. Mas, se você ouvir a voz do Espírito Santo nessa manhã e atender o chamado do Senhor, você vai ser muito feliz naquilo que Deus vai fazer contigo e através de ti, porque você vai estar no centro da vontade do Senhor, e não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Eu já tenho 50 anos, amada igreja, e a minha maneira de ministrar sempre foi assim, mais calmo, mais suave. Deus tem os seus momentos, às vezes realmente eu fico, mais enérgico, e não nada contra os pregadores que tem essa, o trovão, é bênção também. Mas eu sei de uma coisa, que Deus está falando aqui, nessa manhã, no seu culto racional. Alihaz, Majestade Santa. Eu quero já partir para o encerramento e dizer à amada igreja que uma coisa fenomenal aconteceu com Josué. Essas pedras abateram muitos dos gibeonitas, porque ali tinha 5 reis contra os gibeonitas. Era o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e da cidade de Eglon. E os gibeonitas tinham feito um acordo com os israelitas, e os gibeonitas pediram socorro para Josué, e Deus mandou saraiva. Você já viu pedra cair do céu? Diz que os que morreram à base das pedradas foram mais do que os que morreram à base da espada. Só que Josué, ele viu que a situação ali precisava resolver mais rápido, porque senão eles iam se reorganizar e fortalecer. Então Josué, que era um homem santo, deu ordem para que o sol ficasse sobre Gibeão e a lua no vale de Aijalon, e isso permaneceu por quase um dia inteiro. O que significa isso do ponto de vista da física?
Os irmãos que estudaram física vão lembrar das leis de Kepler, que a Terra tem um movimento de rotação que demora quase 24 horas em torno de si, e um de translação que são aproximadamente 365 dias ao redor do Sol. O Sol parou e a Lua parou na ótica do Josué, que tinha um referencial da guerra. O Sol ficou lá quase um dia inteiro. O que aconteceu no universo para que isso ocorresse? Se você perceber que tudo está interligado, que todas as leis da física que regem o cosmos estão interligadas, porque tem um sistema solar que está dentro da Via Láctea, que está relacionado com as outras vias, você sabe o que o Senhor fez por causa de oração de um homem justo e santo? Ele parou o universo, ele estaticou o universo, ele parou tudo por causa da oração de um servo dele que estava alinhado com o seu propósito. Parou a terra, parou o sol, parou a lua, parou a Via Láctea, parou o universo, que tem 93 bilhões de anos-luz de comprimento, de diâmetro. É por isso que está escrito na palavra: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque esse justo foi justificado pelo Senhor, então ele é santo aos olhos do Senhor. E quando ele fala e o propósito está alinhado com o propósito de Deus, o milagre acontece. Por isso o título dessa mensagem: as consequências da santificação são extraordinárias. Deus, bendito Deus. Não houve dia como esse, mais e nem haverá. Diz a palavra do Senhor, que ouviu a oração de um homem e parou o cosmos inteiro. Deus ama você. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias por você, se você for realmente um santo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É ilimitado o que Deus pode fazer por mim e fazer por você. Você crê? Amém. Glória a Deus. Josué creu e eliminou o exército nesse fenômeno físico que ocorreu. Deus interfere no mundo físico? Claro que sim. Trabalhando em um laboratório, o diabo, que sempre fica querendo machucar a gente, me confundiu, e eu adicionei nessa mão esquerda aqui aproximadamente 150 ml de ácido sulfúrico 99%. Sabe o que aconteceu na minha mão? Nada, porque Deus está comigo. Mas o que era para acontecer? Era para eu ter perdido a minha mão. Ácido 99%. Os irmãos que trabalham em autoelétrica, cai lá, aquele da bateria é 33%, já fura o jeans. Você imagina 99%? Certa feita eu estava ministrando no oculto aos alunos no Senai. Falei anteontem, que eu comecei a trabalhar com um professor do Senai. E o tempo foi embora. Aí o senhor da Congregação Cristã do Brasil parou assim e falou: pastor, eu nem diácono era, eu chamo de pastor. Eu também sou salvo? Com medo, amados irmãos, de não ter salvação. E eu olhei para ele tarde da noite e falei: nós vamos conversar depois. E falei assim: Senhor, o senhor podia mandar um carro para me levar para casa? Porque eu vendi um carro para pagar contas, porque nós precisamos honrar os nossos compromissos. E um pastor que me dirigiu em Itumbiara, chamado Silvio Daniel, disse assim: irmão Luciano, vende o seu Uno branco, paga as suas contas e depois Deus te dá outro carro.
Eu vendi, paguei e comecei a andar de carona no carro dos outros. Depois eu tinha entendido que tudo aquilo era um plano de Deus. Se eu estivesse andando no meu carro, ia ficar eu e o Espírito Santo. Mas quando eu estava andando de carona, era eu e o Espírito Santo e mais uma alma para mim evangelizar. Como eu evangelizei durante 3 meses ou mais que eu fiquei sem esse veículo? Porque eu sempre estava no banco de carona evangelizando alguém. E quando eu fiz a oração, ele abriu o portão para mim, eu passei para fora, passou no carro e abaixou o vidro e apontou o dedo para mim e disse assim: você quer carona? Eu falei assim: é claro que eu quero. Como eu tinha orado, eu não preocupei se era um bandido, se era um assaltante, o que queria fazer comigo. Eu tinha acabado de falar com o Senhor. Eu tinha pedido um carro para o Senhor, e o Senhor mandou o carro na porta da escola para mim. E eu entrei no carro e falei com ele, e ele falou: o senhor dá aula aqui? Eu falei: dou. E eu falei: e você? Eu falei: eu também estudo, já saí mais cedo e tudo, mas passei aqui e tudo. Eu falei: filho, mas o que está acontecendo na sua vida? Você está deixando a sua esposa, está separando o seu casamento, como que o senhor sabe disso? Eu falei assim: eu não sei, mas Deus é onisciente. Comecei a ministrar para ele, e no meio do caminho Deus foi direcionando aquela vida. Quando chegou perto assim do bairro que eu morava, eu falei, ele falou: onde você mora? Eu falei assim: eu moro no bairro Jardim Primavera. Ele também. Eu falei: qual rua? Eu falei: na rua X. Ele falou: eu também moro na rua X. O senhor nunca te viu? Aí ele falou assim: eu também nunca te vi. Mas Deus vê todas as coisas. Eu falei: filho, por que você parou esse carro? Ele falou assim: isso aí eu não sei te dizer. Então eu falei: eu vou te contar por que você parou esse carro. Porque o meu Deus mandou você parar esse carro. Deixe-se. Se você está enfermo, adore a Deus, porque Ele pode te curar durante o louvor. Eu peguei uma gripe nessa cidade, H1N1 terrível. Gripe é diferente de resfriado. Resfriado, você dá aqueles espirrinhos, a febrinha baixa, mas gripe te coloca na cama por 7 dias. E se você não tiver com a tua imunidade forte, você morre. E eu cheguei em casa e eu não sei cantar, como eu estava falando com o irmão Valquírio aqui. Não sei. Mas o Espírito Santo colocou uns hinos na minha mente e eu comecei a cantar muitas músicas. Porque eu já estava ali sendo instrumentalizado pelo poder do Senhor. E a hora que eu cantava a música, por exemplo, uma música da Cassiane, não ri de mim não, viu? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de justiça, unção de multiplicação. Quando eu falava a palavra cura em todas as músicas que eu fui levado, meu corpo esquentava e eu transpirava. E eu fiquei 2 horas louvando na minha cama. E o Senhor disse para mim: agora levanta, coloca a mão na sua cabeça e ora por você. Eu fui e orei por mim mesmo, não tinha um pastor para me recorrer. Eu nem conseguia levantar a cama, eu orei por mim mesmo. Você precisa crescer, amada igreja. Você precisa crescer, amado irmão. Os homens de Deus estão aqui, mas você precisa ter as suas experiências com o Senhor. Achando que eu estava lá com o olho tudo, as pálpebras tudo escurecidas, no outro dia levantei, falei: agora é ir para o médico pegar um atestado. Cadê o olho? Estou curado. Fui trabalhar. Eu não sei o que aconteceu com aquele vírus, mas ele desapareceu do meu corpo pelo poder que há na oração de um homem justo. Vigie a sua vida, querida igreja, querido irmão Luciano. Faça aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Josué sorteou as terras entre algumas tribos. Para algumas ele designou, para outras ele sorteou. Matias foi escolhido para substituir Judas através do sorteio. Deus está nas sortes. É uma polêmica que fica para uma outra oportunidade. Mas de uma coisa eu sei: além do pastor Silvio Daniel,
Tem um pastor de uma igreja batista aqui chamado Balmir, que falou uma coisa comigo que me deixou perplexo. Porque o irmão ganhou na loteria e foi depositar o dízimo e virou para ele e falou assim: pastor, essa igreja vai ficar rica porque eu ganhei na loteria e agora eu tenho muito dinheiro e eu vou ofertar e essa igreja vai crescer. E ele disse para ele assim: irmão, não coloque nada do seu dinheiro aqui dentro, esse dinheiro é maldito, e para que a maldição não venha sobre sua vida, distribui isso para os pobres. Esse irmão saiu da igreja, nunca mais voltou, e eu fiquei com interrogação durante 10 anos. Por que isso é errado? 10 anos isso ficou na minha mente martelando. Por que isso é errado? Em Montes Claros, minha cunhada, despedindo, começa a contar um fato que aconteceu aqui em Uberaba. Uma irmã da Assembleia de Deus de oração, da qual Deus tinha uns planos e tem e está cumprindo na vida dela. Essa mulher era tão de Deus que ela foi picada por cascavel. Todo mundo queria levar ela para a cidade, eu acho que era 200 quilômetros. Ela falou assim: deixa, se Jesus quiser me promover ao céu, eu vou. Se não, amanhã eu estou bem. Juntou o povo tudo ao redor, e lá a irmãzinha acordou no outro dia, foi fazer café. A toxina do cascavel não fez nada contra ela. E a Bíblia diz isso, endossa, não é? Que se você tomar alguma coisa mortífera, não te fará mal algum, porque você é um homem santo, você é uma mulher santa, você não está sujeito às leis da física, da química, da biologia, você está para além disso. Tinha um indivíduo que manifestava para ela de terno preto, olhos azuis, cabelos grisalhos, e passava para ela 6 números toda quarta-feira. Ela comunicou ao pastor e o pastor não entendeu. Segunda quarta-feira, terceira quarta-feira, o pastor começou a orar sobre isso. Foi na cidade de Uberaba pagar contas na loteria. Eu não sei se você tem essa sensibilidade, mas loteria é um lugar cheio de capeta. É ruim entrar em loteria. Quem concorda comigo já teve esse tipo de sentimento? Chama discernimento dos espíritos, que é um dom precioso para você saber se Deus está falando, se é o homem que está falando, ou se o diabo está tentando passar mensagem. Se Deus está no lugar ou se é o diabo que está no lugar. O que está acontecendo? Para além da ciência, no mundo espiritual, o que está acontecendo? Só com o discernimento dos espíritos. E o pastor foi, olhou os números, minha cunhada me contando, em Montes Claros, 10 anos depois que eu fiquei sabendo desse episódio nessa igreja, o pastor falou: irmã, os números que esse indivíduo está te dando é os números que está saindo na Mega Sena. E o marido dela do lado, quietinho, foi lá, jogou e ganhou. Foi no culto, o Espírito Santo trabalhou, a convicção de pecado veio, ele começou a chorar, contou para ela, falou: bem, eu joguei, ganhei, meu dinheiro está no Brasil, tanto e tanto. Ela falou: misericórdia, o diabo tenta contra mim e eu resisto, mas tenta contra você e você cai. Ah, eu vou desfazer do dinheiro. Amém. Continua orando. Passou um pouco, outra palavra, outra convicção. Ele falou: não consegui não, é dinheiro demais. Vai lá no banco então. Chegou lá e ele tinha passado a procuração para o diretor do Banco do Brasil, que pegou o dinheiro dele e sumiu. E ela falou para ele assim: eu estava orando, se Deus não fizesse de um jeito, Deus ia fazer de outro. Eu tenho um filho na fé que era de Uberaba, eu ganhei para Jesus dentro do laboratório. Ele falou assim: o diretor é fulano de tal, tal, tal. Ele sumiu mesmo da cidade, ninguém sabe onde ele está. A história é real. Eu pensei naquelas bolinhas, que a chance de você jogar e ganhar é 1 em 53 milhões. Mas se o diabo dava os números para ela, e depois ele fazia sair, ele vai lá e coloca o dedinho dele e faz sair o número que ele quiser. Se crente jogar, tem muita chance de ganhar. Por que você está falando isso, irmão Luciano? Porque hoje tem as bets. Isso é uma potestade viciante, que
que tem colocado muitos pais de família em situação de bancarrota, de prejuízo. Tem ímpios jogando, mas tem crentes jogando também. Erras, por que você não investe o seu dinheiro em fazer missão? Por que você não deposita no banco de Deus? Aleluia, Deus. Por que você, que já tem feito tanto pela igreja, não faz mais? Porque eu não sei se você lembra de um Globo Repórter que tinha os ex-ganhadores da Mega Sena, o que aconteceu com eles? Perderam família, mataram por causa do dinheiro, alguns suicidaram. Parece que o dinheiro é maldito, e o Espírito Santo respondeu essa pregação no meu coração. Santo, santificado, não aposta. E até rifa, amado irmão. Eu tenho uma certa questão que eu falo, eu vou contribuir com você. Muitos alunos na hora de formar chegam e falam, me ajuda, professor. Eu falo, eu vou contribuir com você, mas eu não quero número. Mas que exagero é isso, irmão? É como eu entendi que eu devo fazer a minha separação, a minha santificação. É como eu entendi que eu devo me separar do mundo e viver só para Deus. Aleluia, Jesus. Eu disse na sexta-feira quantas coisas Deus tem feito e cumprido na minha vida. Mas impressionantemente, um homem de Deus disse que a minha esposa seria parecida comigo na vida profissional há muitos anos atrás, enquanto eu nem imaginava ser um professor. Ela não gosta que fala, mas eu não vou falar dela, eu vou falar de mim mesmo, porque nós somos uma só carne. Posso falar, bem? Então vamos, a igreja fala assim comigo assim, irmã Rosilene, repete, irmã Rosilene, não fica brava com o irmão Luciano, porque ele vai contar para a glória de Deus. Ela fez a inscrição para o mestrado na área de educação, ela estava com catéter, porque ela teve um problema renal, e tinha 3 livros para ela fazer a prova. O Espírito Santo mostrou o livro que ela deveria estudar. Ela estudou esse livro, foi lá e fez a prova com muita dificuldade e ficou em primeiro lugar na prova escrita para a glória de Deus. Ela entrou dentro de um ambiente que é muito difícil, porque a pedagogia, a área de educação, é uma área que é uma área de ideologia, é uma área complicada dentro da universidade. E por vezes ela teve que orar consideravelmente para que essas ideias não entrassem na mente dela, mas que Deus conservasse ela com a mente sadia. E ela encontrou uma irmã lá da igreja, uma irmã crente, que já estava deixando com que essas coisas entrassem na cabeça dela, e ela já estava se desviando da presença do Senhor. Então minha esposa, que me ganhou para Jesus, principalmente pelas orações dela, eu sou filho dela na fé, ela disse para essa pessoa voltar para os caminhos do Senhor, e a pessoa foi acordada pelo Espírito Santo e até hoje serve ao Senhor. Ela terminou a defesa dela, publicou um capítulo de livro, e nós fomos para Janaúba fazer a obra do Senhor. Irmão Marcos Paulo, cantor cheio do Espírito Santo, conhece a cidade. 2016 eu cheguei lá, era a 5ª cidade mais perigosa de Minas Gerais. Não tinha iluminação pública, as ruas eram buracos. Era muito difícil, porque uma pessoa dividia um prato de comida para poder trabalhar o dia inteiro na sua casa. Uma divisão de classes horrenda. E nós começamos a orar ali pelo Senhor, para que o Senhor pudesse fazer uma obra de restauração na cidade. E a cidade estava sitiada com demônios em toda a cidade, e idolatria e prostituição, porque a idolatria é uma prostituição espiritual, e aonde tem idolatria tem prostituição carnal, terrível. 10 anos se passaram, para mim não tomar seu tempo. Janaúba se tornou a 10ª cidade mais segura de Minas Gerais. Deus levantou um grupo de obreiros
Deus lá dentro, chamado Orai pela Paz na Cidade. Presbítero geral encabeçou e começou a orar em todas as igrejas, independente da denominação, para que Deus acudisse à cidade de Janaúba. A juíza que passava a mão na cabeça dos traficantes saiu e entrou um juiz sério. Os traficantes foram parar dentro do presídio, que é o lugar deles. O prefeito, que não fazia nada pela cidade, saiu, entrou um que conseguiu obter para a cidade 700 milhões de reais em 6 anos de mandato. As empresas de energia fotovoltaica foram para Janaúba, porque eu estou assim todo empacotado, porque eu estou sentindo muito frio em Berlândia, mas lá, irmão, é um sol para cada um. Tem que ter um ar-condicionado no carro, um ar-condicionado na casa, um ar-condicionado na igreja, senão você não consegue, você derrete. Mas se tem sol que é bom, as maiores usinas fotovoltaicas da América Latina foram para lá e estão gerando impostos para a cidade. Você sabe me dizer o que aconteceu em Janaúba? Que os policiais foram reforçados, o contingente foi para lá. Janaúba se tornou a terra da prosperidade, porque aonde Deus está tem que prosperar. Mas veio a pandemia, tá certo ou não, irmão? Janaúba tá bom ou não tá? É mentira ou é verdade? Então não preciso nem passar 100 reais para ele já está comigo. Querida igreja, veio pandemia, o diabo fechando a igreja, colocando terror na cabeça das pessoas, e medo é falta de fé. Minha esposa pegou e falou assim: Lu, eu vou fazer um doutorado. Eu falei: bem, mas como? Ela: vou fazer a distância, aproveitar a oportunidade. Fez a inscrição, fez a prova, ficou em qual lugar da lista de espera? 7º. Lista de espera, não foi classificado e ficou na 7ª. Um dia ela sentiu do Espírito Santo de olhar o computador, foi lá e olhou no spam, é o lixo eletrônico, foi lá, era o dia dela fazer a inscrição, porque 7 pessoas tinham desistido. Erras, é Deus que coloca o seu nome nas listas. É Deus que tira o seu nome das listas. Foi Jesus que escreveu o seu nome no livro da vida. Ela começou a fazer o estudo e com muitas dificuldades ela foi ali despontando e Deus ajudando. Tinha a prova de inglês, meu cunhado é pastor em Portugal, é poliglota. Tenho 8 minutos, meio-dia e 10 tem almoço para nós. Então, meu cunhado pegou e falou assim: Rosilene, essa prova é muito difícil, nem eu vou conseguir fazer. Nós procuramos um advogado, um irmão crente em Brasília, ele falou assim: a lei não pode ser modificada, porque senão vai dar jurisprudência para todo mundo que teve que fazer a outra prova. Então ela pegou e falou assim: eu vou orar. E o que aconteceu? A prova do ANPAD, que era difícil, foi modificada para uma prova de inglês, que era possível de ser feita, e ela foi aprovada. Ninguém sabe explicar isso. Ninguém sabe explicar como o sol parou na visão de Josué. Porque milagre não se explica, apenas se glorifica. E Deus foi honrando ela e ela foi fazendo, e agora ela foi, terminou e defendeu com louvor e publicou 5 artigos internacionais e escreveu a tese dela na UFO para fazer um concurso, porque o professor dela pediu, o orientador, que nem é crente. Então ela foi e escreveu a tese dela, e para a glória do Senhor Jesus, do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, a tese dela foi escolhida a melhor da UFO. Aí ela foi e escreveu na CAPES, porque ela vai concorrer à melhor tese de doutorado do Brasil. Em 2015 eu recebi um prêmio da melhor tese do SUS. Mas não é isso que está em pauta, porque ela também fez lá, com as mãos dela antecipadas pelo Senhor, um processo seletivo para fazer um pós-doutorado na CAPES, no CNPq. E eu conheço tantas pessoas, e ela é a única pessoa que conseguiu a bolsa para que a gente retornasse para Uberlândia por esse momento. Quem fez isso, amada igreja? Foi o Senhor. Mas você sabe aonde que está a glória disso? Há muitos anos atrás, um homem de Deus teve a visão e viu que a vida profissional dela seria igual a minha, está se cumprindo. Porque
Deus falou e Deus está fazendo e querendo colocar mais missionários dentro das universidades federais. O que Deus pode fazer por você é extraordinário. Não tem limite.